Bom, então eu acho que esse é a nossa deixa, né? Essa é a nossa deixa. É a nossa deixa, né? Deixa eu só ver aqui onde eu estava. Vou botar aqui do lado. Perfeito, então. Quando chegar lá na questão 12, ô Adriane, fica tranquila que eu dou um jeito aqui de colocar as alternativas. Tá bom. Depois, nem que seja o caso, depois eu reenvio a questão inteira. Mas o importante é a proposta, né, que a gente tem ali para debater, é o texto. A gente vai verificar direitinho aí alguns pontos importantes sobre o Enem à medida que a gente for avançando. Então vamos lá. Eu vou pegar a primeira questão. Respondam para mim, a Adriele, que está com o microfone ativo, se vai aparecer para vocês aí a minha tela. Eu vou começar agora a transmitir minha tela para vocês. Sim, tá aparecendo. Apareceu a lista de exercícios, né? Sim. Aí eu estou dando agora um zoom para ficar o foco na questão que a gente vai trabalhar. Fechou aí direitinho? Não, né? Peraí. Sim, fechou, apareceu. Deus... Perfeito, perfeito. Então a gente vai começar a debater em cima disso. Ó, perceba que tem bem menos questões dessa vez. Então a gente vai conseguir trabalhar em da qualidade, que vai ser mais importante do que a quantidade. Fazer muitos exercícios. Isso, né, às vezes, não dá o resultado que a gente deseja. Mas sim pegar uma questão bem emblemática da banca para saber como a banca pensa e atuar em cima disso. Essa questão, a número 1, ela, tratando sobre o tema do relevo, note que ela é relativamente antiga, né? Lá de 2007. Ela fala sobre da seguinte forma: uma vez que a estrutura geológica brasileira é muito antiga e que o nosso território apresenta sua superfície bastante desgastada pela erosão, uma das formas de relevo a seguir não existe no Brasil. Antes de dar a resposta, que é bastante fácil a propósito, deixa eu só lembrar, chamando a atenção aí do Tremelique, que a gente já conversou várias vezes isso em aula, que a banca ESA ela não menciona no edital a cobrança do assunto geologia do Brasil. Ela cobra relevos do Brasil. Mas, como eu sempre ressalto quando a gente tem essa aula de relevo, é importante a gente ter o conhecimento mínimo sobre geologia do Brasil. O que é a geologia? Enquanto o relevo lida só com a topografia, as formas da superfície, a geologia trata daquilo que está no substrato, ou seja, no subsolo, as riquezas, o tipo de rocha. Né? Então, o aluno que vai prestar a ESA tem que ter um mínimo de conhecimento sobre a geologia do Brasil para não cair na crocodilagem da banca, que diz que não cobra o tema, mas acaba cobrando. Certo? Então, essa aí é a segunda prova. Nós já havíamos feito uma outra questão, acho que está na apostila de vocês, que a banca também cobra sobre geologia. E aí, a gente já pegou aquilo que o próprio enunciado da questão já disse, né? O território brasileiro é muito antigo, muito desgastado. Por ele ser muito antigo e muito desgastado, qual é a estrutura geológica que não existe no Brasil? São os dobramentos modernos, ou seja, as montanhas. O Brasil não dispõe de montanhas. O Brasil, então, não tem dobramentos, Ricardo, que são aquelas formas, né, de arqueamento da crosta, quando uma placa tectônica bate com a outra e se enruga. O Brasil tem dobramentos, mas como os dobramentos do Brasil são do pré-cambriano, que é uma era geológica muito antiga, a gente chama de dobramentos antigos e não dobramentos modernos. Então, as montanhas que existiram no Brasil, né, há bilhões de anos atrás, olha o que eu disse, hein? Há bilhões de anos atrás, sofreram com tanta erosão que hoje elas não passam de planaltos residuais. Fechamos então aí. Essa é a ideia da primeira questão. A número 2, que é uma questão de um vestibular, mas que pega muito dentro daquilo que a ESA também gosta de pegar. Os escudos ou maciços antigos brasileiros transformaram-se, né, ou formaram-se na era, acabei de falar na questão anterior, né? Nós temos duas grandes eras geológicas. Aliás, eu já gravei essa videoaula, então acredito que daqui a 3 semanas, daqui a 2 semanas, melhor dizendo, ela vai ser lançada lá no YouTube, e aí vocês vão ver um esquema que eu faço lá para vocês gravarem, porque isso é muito importante, inclusive, para o aluno do Enem. Que geralmente a banca fala sobre a idade de certos fósseis encontrados, a idade do combustível fóssil formado e tal, a idade da estrutura tal.
Então, o aluno tem que ter uma noção de quando começa uma era e quando termina outra, e quais são os nomes, para ele não acabar confundindo uma era muito antiga com uma era recente, certo? Então, a era pré, eu sempre digo isso, ó, quando começar com pré, é porque está falando de uma coisa muito antiga. Então, a pré-cambriana é a primeira grande era geológica que existe, que pega desde a formação do planeta até quando as primeiras vidas, né, vão começar a ser formadas. Então, nesse período, você não tinha formação de vida, você tinha formação da estrutura do relevo da superfície do planeta, ou seja, quando a lava, o magma que revestiu o planeta começou a resfriar, endurecer, formando rocha. Então, todo esse período é para a formação de rocha. E os escudos, ou maciços antigos, o nome já faz menção a isso, brasileiros se formaram, óbvio, na era pré-cambriana. Não tem questão mais fácil que essa. Mas o aluno pode ficar muito inseguro se ele não tiver a mínima noção de eras geológicas. Fechou? Então, é importante para o aluno que vai prestar ESA ter a mínima noção de eras geológicas. A questão número 3. Segundo Aziz Nabsaber, o nome está escrito aí de modo errado, mas eu não sei porquê, geógrafo, o relevo predominante no Brasil é... Sempre também, quando eu trato dessas questões de relevo no Brasil, as 3 unidades de relevo do país são planícies, planaltos e depressões. Só que, é claro, o Brasil ele tem uma unidade dessas mais avantajada do que outra. Predomina no território mais do que as outras. Então, para poder ajudar a graficar a situação do país de relevo, eu sempre peço para o aluno gravar a seguinte frase: ó, o Brasil é a terra dos planaltos, o Brasil é o país dos planaltos. Então, toda vez que eu falar o Brasil é o país dos planaltos, lembre-se, porque tem mais planalto do que qualquer outra coisa. É merda, moleque. Chata. Alisson, seu microfone. Voltei aqui para a tela. Voltei para a tela. Alguém quer falar alguma coisa? Ou é só o Tremelique que está zoando aí de novo? Qual era a resposta da 1, da 2 e da 3? É por causa que eu estava prestando atenção na explicação e acabei não colocando aqui. Qual a resposta da questão? 1, a 2 e a 3, pra falar a verdade, as 3. Ah, tá. Você chegou agora, né, Lucas? Eu cheguei há pouco tempo. Ok. Ó, a questão número 1, a resposta é cadeia montanhosa, ok? Questão Ok. número 1. O Brasil não tem montanhas. O território brasileiro, o território geológico, a estrutura geológica é muito antiga, então o Brasil não tem montanhas. A número 2, fala sobre a era. A estrutura de relevo do Brasil, como a própria questão número 1 falou, é muito antiga. Se ela é muito antiga, ela se formou na era geológica mais antiga. E qual é o nome da era geológica mais antiga? Pré-cambriana. Então, na número 2, a alternativa A. E na 3, fala aí sobre uma classificação de relevo de um cara, um geógrafo, chamado Aziz Absaber. Aqui está, Aziz Nassib Absaber, entrou um nome a mais aí dele. Qual é o relevo que predomina no Brasil, de acordo com a classificação do Absaber? Antes de repetir a resposta, Lucas, eu vou dizer também sobre as outras classificações de relevo brevemente. Temos também a do Haroldo de Azevedo e temos também a classificação do Jurandir Royce. Essas 3 são usadas, são 3 classificações diferentes. Não importa se a questão aqui está dizendo de acordo com Aziz Absaber. Se ela estivesse dizendo de acordo com o Jurandir Royce, e também se ela estivesse dizendo de acordo com o Haroldo de Azevedo, não importa. O Brasil é a terra dos planaltos. Então, o Brasil tem mais planalto do que qualquer outra coisa, do que depressões, do que planícies. Fechou, né? Então, não se esqueçam disso, certo? O Brasil é a terra dos planaltos. Agora eu vou voltar novamente lá para a tela. Perdão, eu não sei se eu fechei a questão aqui com o Lucas. A resposta, então, é a alternativa C. Opa! Espera aí, perdão. Dormi no ponto. A questão não quer saber se o Brasil tem mais planalto ou planície. Ela quer saber qual é a unidade de relevo que é predominante, é a maior. Também é fácil. Olha lá na alternativa C. Planalto brasileiro. A primeira dica que eu dei a vocês já foi, está valendo. O Brasil é a terra dos planaltos. Então, se a questão está pedindo qual é a unidade de relevo predominante, você já tem que pensar em alguma que tem um nome de planalto. Já começa por aí.
Então, eu tenho ali duas alternativas. Eu tenho a Planalto Brasileiro e tenho o Planalto das Guianas. Se você é um aluno que presta atenção, que viu lá os mapas, que se ligou nos mapas, lá na aula de relevo, você viu que o Planalto das Guianas é uma faixa que pega lá no norte do país. E o Planalto Brasileiro é uma grande área que domina toda a parte central do Brasil. É o Planalto Central. O Planalto Central faz parte do Planalto Brasileiro, que pega ainda um trechinho lá do Planalto Atlântico e tal. Então, disparado, a maior unidade de relevo, de acordo com a classificação do WhatsApp, é o Planalto Brasileiro. Pega toda a porção central do Brasil. Dúvidas? Não? A gente avança. Questão número 4. Vou voltar aqui novamente para compartilhar a tela. Só um minutinho, vou compartilhar aqui a tela. Voltei. Questão número 4. Dentre as assertivas que se seguem, assinale a incorreta. Alternativa A. No território brasileiro, as formações litológicas são antigas, embora o relevo seja recente. Olha, muito bacana essa questão aqui. Temos que assinalar a incorreta. Essa está correta. Por quê? Primeiro, ela fala que a formação litológica, o que é litológica? Vem de lito, radical grego que significa rocha, ou seja, a formação rochosa. Quando se fala isso, a formação de rocha, a formação litológica, estamos falando de estrutura geológica. É a rocha que dá o embasamento do território, aquela que está no subsolo. Sim, as rochas que formam o subsolo brasileiro são muito antigas, muito antigas. Só que está dizendo nessa mesma alternativa que o relevo é jovem. Como é que pode ser essa coisa maluca, né? Como é que o relevo que está por cima pode ser jovem e a rocha por baixo é velha? É porque o relevo, quando a gente fala relevo, a gente está falando não de rocha, a gente está falando do formato, é do desenho da superfície. E os desenhos que a gente percebe na superfície do Brasil, por exemplo, aquele relevo do tipo cuesta, que tem uma encosta mais inclinada que a outra, o relevo do tipo chapadão, que é aquele morro que tem a cabeça chapada, né? Parece um tabuleiro. Na verdade, um segundo nome para esse tipo de relevo são relevos tabulares, né? Ou mesa, porque justamente tem um formato de uma mesa. O topo é plano. Esses relevos são muito jovens. Por quê? Porque o Brasil sofre um processo intenso erosivo. E por que o Brasil passa por tanto processo erosivo, Ricardo? Porque o Brasil é um país chuvoso, de clima tropical. Todos os países chuvosos têm seu território, seu relevo novo. Por quê? Porque a água é o principal agente de relevo. É o principal agente a fazer mudanças na superfície do planeta, portanto, alterando as formas de relevo. Okay? Então, o Brasil ele tem um relevo jovem, ou relativamente jovem, e a estrutura geológica antiga. Não esqueçam disso. A alternativa está correta. Olha, B. No Brasil, há grande diversidade de formas de relevo, como serras, escarpas, tabuleiros, chapadas, platô, cuestas, entre muitos outros. Perfeito, perfeito. Todo país que tende a ser muito chuvoso por conta do seu clima tropical tem essa riqueza, essa abundância em formas de relevo. A C, em todas as classificações do relevo nacional, fica claro que o Brasil é um país de planaltos. Já comentei essa questão lá atrás. A gente avança, está correta. Há no país bacias sedimentares sobre as quais, no passado, houve planícies que atualmente são depressões. Vamos analisar essa questão aí. Está dizendo que no passado, então, nós tínhamos lá bacias sedimentares. Ok, nessas bacias sedimentares haviam planícies. Ok, e agora nessas planícies nós temos depressões. Temos que entender primeiro o que é uma planície e o que é uma depressão. Pegando a classificação dos 3 personagens que a gente viu lá sobre o relevo brasileiro, o Jurandir Rois, o Haroldo de Azevedo e o Apsabe, pegando a classificação deles, a gente vê que as planícies são superfícies relativamente planas, abaixo dos 200 metros acima do nível do mar, e que também sobre ela atua um processo sedimentar, ou seja, ela recebe sedimentos. Pegar essa ideia aí. Quando a gente fala de depressão, é mais ou menos a mesma coisa, com uma única diferença. É que sobre a depressão, o processo geomorfológico predominante é o da erosão. Então, nas planícies predominam a sedimentação, ou seja, você tem
Sedimento. O que é sedimento, Ricardo? É restos, detritos de rocha, areia, argila, são essas coisas. Então, nas planícies predominam a sedimentação, está caindo toda vez esses sedimentos, e nas depressões predomina a erosão, ou seja, esse sedimento está sendo retirado, removido dali onde está essa depressão, essa bacia sedimentar, onde predomina o processo erosivo e que, portanto, classifica o relevo como uma depressão. Então, isso é perfeito, está certo, nós tivemos sim. Por quê? Porque o relevo brasileiro passa por profundas transformações, e essa dinâmica ela é muito própria do nosso país. Certo? O que no passado foi um planalto, hoje pode ser uma planície e amanhã pode virar uma depressão. E assim a superfície, a topografia vai alterando de forma bastante dinâmica. E, portanto, sobrou para a gente a alternativa que deve ser errada, né? Ó, a bacia sedimentar do Pantanal Mato Grossense é uma estrutura geológica antiga. Ó, bacia sedimentar do Pantanal Mato Grossense. Quando a gente fala de estruturas antigas, a gente está se referindo, basicamente, né, às estruturas que dizem respeito aos escudos cristalinos. Quando a gente fala das bacias sedimentares, elas podem ser relativamente antigas, não muito antigas, mas relativamente antigas, ou podem ser mais modernas. No Brasil, a bacia sedimentar do Pantanal Mato Grossense ela é considerada moderna. E você vai me dizer por quê, né? Vai me perguntar por quê. É porque essa bacia ela ainda está em construção. A gente sabe que ali no Pantanal nós temos as cheias periódicas. Então, né, toda vez que chega o verão ali no Pantanal, nós temos o período de cheias, a vazante dos rios aumenta. Então, você tem o quê? Você tem os sedimentos, que são aqueles barros transportados pelo rio, que vai se assentando ali nas planícies do Pantanal. E dessa forma, a planície está sempre em construção, constante construção. Então, ela é, sim, recente. Então, preste atenção, no Brasil nós temos um relevo relativamente recente, quando se fala de bacia sedimentar, principalmente a do Pantanal, sim, é uma estrutura muito recente. Portanto, a alternativa que está dizendo que ela é antiga, estrutura geológica antiga, olha lá no finalzinho, está desqualificando essa questão, essa alternativa como uma alternativa correta. Ela não é correta, ela é incorreta. Vamos, então, lá para a questão 5. A questão 5, ela trabalha aquela nossa capacidade de memorização, e essa é importante. Por quê? Porque, embora a ESA, lembrando que a gente ainda está tratando das questões que tem o formato da ESA, embora a ESA não lance figuras de mapas nas questões, a ESA trabalha com os nomes, e com os nomes. Então, usando essa figura de apoio, a gente tem o aluno que se pretende, né, um sargento da ESA, tem que ter a capacidade de memorizar e saber quais são os nomes de acordo com as letras identificadas aí. Então, nós temos aí a letra X, a letra Y e Z. Nós temos que encontrar a alternativa que coloca na sequência o nome correto de cada uma dessas unidades. Eu posso adiantar a vocês que a letra X, lá em cima, naquela faixa norte, lá no extremo norte do país, perceba, está quase ali, na fronteira com as Guianas. Essa região é chamada de Planalto das Guianas na classificação do Apsaber. Mas aí vem um outro geógrafo, o Jurandir Roys, e para complicar a nossa vida, o que ele fez? Ele pegou a estrutura de relevo do Apsaber, que era muito mais simplificada, e dividiu em 28 unidades de relevo. Portanto, são 28 nomes para gravar. Nós já tivemos essa aula lá com o pré-militar, né? E aí tem que usar o macete lá que eu passei para vocês, no caso do turma pré-militar, para gravar esses nomes. Agora, o que eu vou fazer é simplesmente dar uma relembrada. No número X, de acordo com a classificação do Jurandir Roys, o nome é Planalto Residual. Por que residual, Ricardo? Note como essa faixa preta que está ali onde a letra X identifica, ela tem várias descontinuidades, vários pontinhos mais abaixo. Por quê? Porque o Planalto ali é tão antigo que em volta dele o relevo já foi para o espaço. Então, o que sobrou, o Planalto que sobrou, é chamado de Planalto Residual. E também entra no nome a localização geográfica dele, ou seja, norte amazônico, está na faixa norte da região amazônica. Então, isso nos deixa com a alternativa A. Olha a alternativa A. Olha como é que ela começa. Planaltos residuais norte-amazônicos. E olha como é que a B já podemos descartar, a C podemos considerar, a D descarta e a E considera. Então, nós temos 3 alternativas ainda para avaliar. A, C e E.
Agora a gente vai para Y. Olha aí, o aluno tem que também lembrar, ele tem que lembrar que a Y ela é uma unidade de relevo que é vizinha do São Francisco. A do São Francisco, que é a depressão sertaneja do São Francisco. Essa, na Y, é o rio vizinho, é uma unidade de relevo que leva o nome do rio, que é vizinho ao São Francisco. O importante rio, o segundo mais importante rio da região nordeste do país. Esse rio é o rio Parnaíba. Portanto, a unidade de relevo tem que estar fazendo menção ao nome do Parnaíba. Deixa eu lá ler na questão A. Olha o que está dizendo lá na segunda. Planaltos e chapadas da bacia do Parnaíba. Perfeito. Então, a A continua no páreo. Vou para C, para saber se ela continua. Olha só o que diz na C. Depressão sertaneja do São Francisco. Já não pode mais ser alternativa C, está eliminada. Olha a E. A segunda da E está dizendo Planalto da Borborema. Então, fechamos a questão alternativa A. Essa é a forma mais fácil de vocês resolverem esse tipo de questão. Em vez de tentar lembrar todos os nomes de uma tacada só, é sempre considerando a primeira sequência, né, comparando todas as alternativas e vai eliminando. Vocês vão ter questões que vocês só vão conseguir resolver de modo eficiente e mais rápido por meio da eliminação. Fechamos, então, essa parte aqui. Vamos, então, para as questões do Enem agora. Fechamos essa parte com relação a relevo, né? Então, perceba que relevo ele tem essa estrutura aí. É mais ou menos dessa forma que a ESA cobra a questão do relevo. Tem que saber gravar o nome e tem que estar pronto para poder encarar uma questão sobre geologia do Brasil, embora a banca não informe lá no edital que vamos cobrar geologia. Ela não informa, não tem geologia, mas vai com esse espírito preparado, porque senão tu vai acabar levando bomba. A questão agora, número 6. Deixa eu só voltar aqui rapidinho, para eu ver se tem alguém que pediu para entrar. Voltei, estou com vocês de novo aqui. Deixa eu ver aqui. Eu percebi que tem algumas mensagens. Deixa eu só ver aqui. Estão vendo a questão. Ó, o Lucas está dizendo assim, pessoal, vocês estão vendo a questão? Eu não estou, não. Lucas, você aciona teu microfone para falar comigo. Você não está vendo, Lucas, as questões que eu estava projetando na tela? No começo eu não estava vendo, mas eu acho que era por causa do ângulo que estava no meu celular. Aí depois que eu mudei o ângulo, eu comecei a ver. Ah, perfeito, então. Deixa eu ver aqui uma outra aqui. Ah, sim, aí a outra gira em torno disso daí. Perfeito. Então, como não tem ninguém que pedindo para entrar, eu tenho que ficar voltando a tela o tempo inteiro, porque às vezes alguém pede para acessar e se eu tiver na outra tela, eu não sei, parece que não sou informado. Né? Eu tenho que voltar para cá para saber se tem algum alerta de alguém pedindo para acessar a reunião. Por enquanto não tem, eu vou voltar novamente para outra tela. Vou projetar aqui. Só um instantinho. Voltando para outra tela. Bom, estamos de volta. Questão 6. Agora é a forma como o Enem pede essa questão. Sim? A única coisa que eu não entendi foi qual é a resposta. A resposta da questão 5, né? É, 5. A questão 5 é a resposta alternativa A. Ah, tá, obrigado. Alternativa A. Mas lembrando, hein, ô Lucas, se você pretende ESA, não sei se você é preparatório ESA ou se você é pré-técnico, né? Se você pretende ESA, vai se preparando de modo a gravar bastante nomes de unidades de relevo, porque a ESA é uma banca que tem como pressuposto explorar a memorização do aluno. Né? Para você conseguir uma boa chance na ESA, tem que ter a capacidade de memorização. São sempre duas formas de você se destacar, né? E você vai ter que saber onde você melhor se destaca de acordo com a banca que você pretende enfrentar. O Enem, a gente vai ver agora na questão seguinte, que é a capacidade analítica e crítica do aluno. Você tem que saber os conceitos e, em cima dos conceitos, trabalhar com a capacidade de fazer críticas. Porque as questões do Enem, elas, né, vão explorar essa capacidade. Você tem que respeitar os direitos humanos, tem que saber qual é a questão politicamente correta, é o desenho, a estrutura do Enem. Quando você fala das bancas militares, elas querem que você demonstre a capacidade de memorizar. Ela vai te dar lá um nome, vários nomes de relevo, vai te dar um mapa, se for o caso da SpaceX, trabalha dessa forma, te dá um mapa e aí identifica aí corretamente, né, o nome das unidades. Se for no caso da ESA, a questão não tem figuras, mas você vai ter nomes também. Ó. Identifica a única alternativa que trata
apenas de unidades de relevo que de fato existem no Brasil. Então coloca lá um monte de nomes mentirosos e uma sequência com nomes verdadeiros. Só que são nomes muito parecidos. E aí tu tem que ter essa capacidade de memorizar, certo? Quem pretende bancas militares tem que saber memorizar. Voltando então para a questão agora número 6, alinhando aqui, vamos lá. As áreas do Planalto do Cerrado, como a Chapada dos Guimarães, a Serra de Tapirapuã e a Serra dos Parecis, no Mato Grosso, com altitudes que variam de 400 a 800 metros, são importantes para a planície pantaneira mato-grossense, com altitude média inferior a 200 metros, no que se refere à manutenção do nível de água, sobretudo durante a estiagem. Outro ponto no Enem. É muito comum eu ver alunos que pegam essas questões compridas, aí já deixa a preguiça tomar conta do espírito, aí já começa a ler no automático. Não faça isso. Quando você lê no automático, você perde tempo, você perde produtividade, porque tu vai chegar lá no final do longo texto, porque são textos realmente muito grandes, esquecendo o que você leu no começo. E aí, quando você for ler as questões, você já não sabe qual era a proposta do texto, o que o texto disse. Então, a ideia que eu sempre coloco, e óbvio que outros professores já trataram isso com vocês, é você sublinhar a ideia principal, mas, além de sublinhar, e prestar bastante atenção no que você está fazendo. Não faça as coisas no automático, porque é assim que a gente perde, né? Por exemplo, chave. A gente chega em casa com a chave, aí não olha, não sabe o que está fazendo, não presta atenção, joga a chave para qualquer lado, a chave não cai em cima do lugar para onde a gente jogou, a chave cai no chão, a gente não presta atenção, a gente vira as costas e vai embora. Quando a gente depois quer saber da chave, eu botei aqui, não lembro agora. Você perdeu a chave da sua casa, né? Então, é a mesma coisa quando a gente faz essas questões aí. Você não pode ler textos no automático. Tem que ler prestando atenção no que o texto está dizendo. E o que nós prestamos atenção aqui? Está falando aqui os planaltos que estão ali em volta da planície do Pantanal são importantes, principalmente nos períodos de estiagem. Por quê? Porque faz a manutenção do nível de água. Então, você já sabe, então esses planaltos que estão ali em volta da planície do Pantanal tem que ter alguma coisa importante e tem a ver com a água do Pantanal. Claro que tem. É onde ficam o quê? As nascentes dos rios. Nós chamamos de cabeceiras, as cabeceiras dos rios. Então, essa é a ideia dessa primeira frase longuíssima, essa frase grandona do enunciado do texto da questão. Essa frase gigantona só para dizer isso, certo? Agora que a gente sabe a ideia, a gente continua lendo. Nas cheias, a inundação ocorre em função da alta pluviosidade nas cabeceiras dos rios. Alta pluviosidade é muita chuva. Do afloramento de lençóis freáticos. Olha só, então tem outra coisa, além da alta pluviosidade lá em cima, onde ficam os rios, a nascente dos rios, tem também o afloramento, ou seja, os lençóis freáticos que brotam do subsolo. E da baixa declividade do relevo, entre outros fatores. Perfeito, já tenho a ideia desenhada na minha cabeça. Vou agora lá para o que é a questão. Opa, perdão, tem mais texto ainda, né? Pensou que terminou? Não terminou, não. Durante a estiagem, a grande biodiversidade é assegurada pelas águas da calha dos principais rios. O que é calha? É o leito, é o percurso do rio. Esse é a calha, cujo volume tem diminuído, principalmente nas cabeceiras. Então, ligamos o alerta. Perceba que a questão te colocou a importância que essas cabeceiras têm para poder manter o nível de água da planície do Pantanal, e já ligou um alerta, está diminuindo, cara. Então, você já sabe que a questão vai trazer um problema parecido aí, que tem a ver com isso, é óbvio. Enunciado. A medida mais eficaz a ser tomada, visando a conservação da planície pantaneira e a preservação de sua grande biodiversidade, é a conscientização da sociedade. Já é uma solução, já foi apontada. E a organização de movimentos sociais que exijam, agora é com a gente, tem que saber qual é o padrão de respostas do Enem. Porque, dentre essas alternativas, pode ser que exista uma que se refira a uma solução, uma possível solução. Mas, se for uma alternativa que desrespeita os direitos humanos, então você não pode marcar essa alternativa, mesmo que ela se apresente como uma solução. Por quê? Porque é da banca, dos princípios norteadores do Enem, sempre optar por questões, sempre respeitar os direitos humanos, sempre incutir, sempre trabalhar essa temática na consciência do aluno. Então, você já sabe, tem que ser uma resposta politicamente correta. Vamos analisá-las.
Alternativa A, a criação de parques ecológicos na área do Pantanal Mato-Grossense. Daí que seria uma possível solução. Mas um aluno que é um pouco mais inteirado, ele sabe que o Pantanal é, na verdade, 95% áreas particulares. Então, para poder fazer parques ecológicos ali no Pantanal, você teria que desapropriar vários proprietários de terra, né? Então, essa questão não é viável. Por quê? Porque ela diz respeito ali aos princípios norteadores do Enem. Não é o tipo de solução que se apresente numa democracia, certo? Então, não é uma solução. Olha, B, a proibição da pesca e da caça, que tanto ameaçam a biodiversidade. Olha, proibição da pesca, você então estaria condenando os povos ribeirinhos que dela vivem. Além de que, a pesca que se pratica ali no Pantanal é para sobrevivência e nada tem a ver com o nível da água nos rios, de acordo com as cabeceiras que alimentam a planície, certo? E a caça também é um problema, a caça predatória, mas, novamente repito, não tem nada a ver com o problema em si. Então, a gente avança para C, aumento das pastagens na área da planície, para que a cobertura vegetal composta de gramíneas evite a erosão do solo. Então, essa questão ela está pressupondo que a vegetação original que cobre certas áreas, como, por exemplo, a vegetação arbustiva e a vegetação arbórea, é menos eficiente em manter o solo fixo do que, por exemplo, as gramíneas. As gramíneas, esse matinho rasteiro, é mais eficiente em segurar o solo. Um absurdo, certo? Então, desconsidera essa questão. A gente vai para a próxima. D, o controle do desmatamento e da erosão, principalmente nas nascentes dos rios, responsáveis pelo nível das águas durante o período de cheias. Questão fácil, é exatamente isso daí. Ou seja, a sociedade tem que pressionar, é o que está dizendo no enunciado da questão, né? Tem que pressionar para que esteja feito o quê? Alternativa D, o controle do desmatamento e da erosão, principalmente nas nascentes dos rios, responsáveis pelo nível das águas durante o período de cheias. Tá, Ricardo, mas me explica aí, o que tem a ver o desmatamento com a água, cara? Vamos lá, o desmatamento. Se você desmata uma área, aquele solo que foi desmatado, ele perde a capacidade de armazenar água. Então, quando vier a chuva, essa água da chuva não infiltra no solo, como infiltraria se a vegetação estivesse ali. Ela simplesmente bate no solo e escorre diretamente, levando grande quantidade de sedimentos. Barro mesmo. Esse barro vai para onde, Ricardo? Vai parar no leito dos rios. Então, os rios ficam assoreados. Isso é o assoreamento. É quando o rio perde profundidade. Se ele perde profundidade, a água que cai nele escorre tudo de uma vez e transborda, mas ela transborda de modo a se perder rapidamente. Ela não fica naquela região correndo a uma velocidade sustentável. Então, esse é o problema, certo? O desmatamento vai provocar o quê? Vai provocar erosão, e a erosão provoca o assoreamento dos rios. É um efeito em cadeia. Um fenômeno desencadeia outros fenômenos. O Enem pede sempre que o aluno faça essas conexões. Tem que saber, senão você pode acabar perdendo questões. Certo? E olha, é só para desencargos de consciência. A construção de barragens para que o nível das águas dos rios seja mantido, sobretudo na estiagem, sem prejudicar os ecossistemas. Todo mundo sabe que construção de barragens gera um impacto incomensurável, porque você tem grandes áreas inundadas. Então você elimina a alternativa E. Vamos para 7. Tem uma figura, tem que olhar a figura. Quem quiser, não sei se vocês estão vendo aí eu dando um zoom, dá para perceber o nível da água. O nível da água está aqui, pegando na parte de baixo ali da estrutura de relevo. Aí tem ali uns sulcos e ravinas que se formando, que são a mesma coisa, né? Tem aqui a zona temporariamente encharcada, que é quando você tem um período das cheias, e você tem também as bossoroca, que também é chamada de vossoroca, que são ravinas mais profundas. Muito bem, estou fechando aqui o zoom. Vamos para o enunciado. Muitos processos erosivos se concentram nas encostas, principalmente aqueles motivados pela água e pelo vento. No entanto, os reflexos também são sentidos nas áreas de baixada, onde geralmente há ocupação urbana. Um exemplo desses reflexos na vida cotidiana de muitas cidades brasileiras qual é o reflexo que é sentido quando acontecem essas chuvas e tal, e tem esses processos erosivos que acontecem em encostas. Alternativa A, a maior ocorrência de enchentes, já que os rios assoreados
comportariam menos águas em seus leitos. De cara, achamos a resposta correta, né? O aluno que não tiver aquela visão de sistema, que uma coisa liga a outra, que se liga a outra, ele acabaria deixando essa questão aqui passar, pensaria que nessa questão, mas é exatamente essa, é o que a figura está mostrando. Ó. Lá na encosta, você tem o quê? Você deveria ter vegetação segurando esse solo, mas olha quanto de vegetação você tem. Você tem quase nada. Então, o primeiro senso crítico do aluno é apontar, opa, essa encosta está desprotegida, ela está sem vegetação. Aí a questão já mostra ali, ó, ravinas sendo formadas, vossoroca, cara, processo erosivo intenso. Olha como é que está lá embaixo, lá na parte de baixo do relevo, ó, aquele ali é lama pura, né? O rio passando ali levando muito sedimento, que foi removido da encosta, certo? Então isso assoreia o rio, assoreando o rio perde profundidade, perdendo profundidade, quando vem a água da chuva de uma única vez, e ela não vai infiltrar porque não tem vegetação, ela vai escorrer superficialmente, ela vai cair no rio de uma vez, alagando tudo, prejudicando quem mora lá na parte de baixo. Isso sem falar quando acontecem os deslizamentos de terra, né, o que nós chamamos de deslizamentos de massa, certo? Só para desencargos, vamos só dar uma ferida aqui nas outras alternativas. Só para dizer que é incorreta mesmo. Olha B. A contaminação da população pelos sedimentos trazidos pelo rio. Não, esquece. Contaminação por sedimentos. Nada a ver. Olha a C. O desgaste do solo nas áreas urbanas causado pela redução do escoamento superficial. Não tem redução do escoamento superficial. Pelo contrário, acelerou-se o escoamento superficial. Escoamento superficial é prejudicial. A gente tem que reduzir o escoamento superficial aumentando a infiltração da água, para que essa água infiltrada no solo alimente o lençol freático e a gente não tenha problemas, né, com a falta de abastecimento, certo? Alternativa D, a maior facilidade de captação de água potável, não, pelo contrário, a gente tem uma dificuldade de captar essa água se você não tiver a vegetação cobrindo o solo, portanto, favorecendo a infiltração da água. E o aumento da incidência de doenças, como a amebíase, que é verme, lombriga, na população urbana em decorrência do... Não tem nada a ver. Até pode acontecer águas mais poluídas, tal, mas não é o que a figura, né, e todo o conjunto do texto quer mostrar para você, certo? Então, deixa eu só dar uma paradinha aqui, porque a gente vai mudar o tema, mas antes de mudar o tema, deixa eu perguntar... Olha, tinha gente esperando, ó, tem que estar sempre voltando aqui para poder estar dando ok. Bom, gente, essa foi a primeira parte de relevo, né? O que eu queria que vocês vissem ali? Que vocês observassem o modo como a banca lá militar pede as questões, é memorização, certo? Tem que dizer o que é isso, o que é aquilo, qual é o nome disso, qual é o nome daquilo. Memorização. E o Enem? Análise. Se você faz uma análise apressada, sem cuidado, né, de modo automático, como daquela forma que eu falei, jogando a chave de lado, não prestando atenção onde a chave vai parar, onde ela vai cair. Se você fizer assim, você perde tempo. Você pode até depois reler a questão e na segunda leitura, terceira que você faça, você consegue pegar o fio da meada. Mas a questão é, você perdeu tempo. E no Enem, não basta só ser muito bom, ser muito inteligente. Você tem que saber, tem que também ser rápido, tem que ter uma leitura dinâmica, uma leitura concisa. Leu com muita atenção, leu só uma vez, então. Então, você pode matar aquela questão e pular para a próxima. Lembre-se, né? Vocês têm ali dezenas de questões para fazer em poucas horas. E passa muito rápido. Então, daí a necessidade de você ir muito bem para a prova. E, óbvio, muito bem, porque dormiu bem, se alimentou bem, e também fazer uma leitura atenta, né? Tá bem de concentração, bem da psique. Alguma pergunta? Eu posso voltar para a gente começar a tratar agora a questão da hidrologia. Pode voltar. Adriele, está bem? Sim. Ô, Adriele, eu ouvi de um certo professor amigo meu aí no curso que tinha uma aluna do pré-vestibular que sabia mais que os professores. Eu estou desconfiando que é você, né, Adriele? É você. É ou não é? Pode falar, seja verdade. Sei lá se sou eu, acho que não. Tinha um professor amigo meu que falou, rapaz, tem uma aluna ali no pré-veste, sabe tudo, cara. Tava ali dando aula para mim ali, eu fiquei Aí agora eu tô vendo a Adriele botou uma foto ali com cara de inteligente, rapaz, eu tô aqui, nossa, tô aqui, o professor falou, só pode ser ela. O outro rapaz, ele é o Gabriel também. O Gabriel tem cara de nerd, né? O Gabriel é.
Não me engano com as pessoas, não. Da mesma forma como eu estou avaliando você, né? Estou avaliando o Gabriel. Então, gente, já que não tem perguntas, vamos voltar, hein? Vou compartilhar de novo a tela. Voltando aqui para a tela. Agora a gente vai para a hidrografia. Mudou o tema, hein? Não mais vale voltar para relevo. Tinha que perguntar de relevo naquela hora. Agora já era. A gente avança para a hidrografia. Primeira questão, agora no formato ESA. Prestem atenção para vocês entenderem o modo como a banca pensa. E eu peguei propositalmente, Tremelique, presta atenção aí, Tremelique. Esse ano tu tem que passar, hein, cara? Tu já está há 5 anos tentando, só levando bomba. Vamos ver se esse ano tu passa, hein? Olha a questão número 8. A questão número 8 e a número 9 também são questões lá da década de 70. E percebam como a banca é incrível. Não mudou a forma de pensar, não mudou a forma de cobrar questão. Por isso que é muito... um aluno bem preparado, ele passa. Não tem como não passar na ESA, porque é uma banca muito previsível. Agora, talvez fique mais difícil, porque a banca está, aos poucos, mudando a sua maneira de formular questões. Ela já mudou com relação ao clima, agora já pede mais sobre dinâmicas de massa de ar, o que não pedia, certo? Então, o aluno que não se apressar em passar logo, nos próximos anos, se a banca manter a tendência de ir alterando seus estilos de questões, vai ficar mais difícil. Hein? Questão 8. A represa de Três Marias, importante obra para a economia da região sudeste, encontra-se no Rio. Essa questão ela é muito maliciosa, porque ela fala de uma usina hidrelétrica que ela está instalada no Rio, que é o principal do Nordeste. Só que ela fala sobre a geração de energia da região sudeste, onde, de fato, essa usina hidrelétrica está. Por que ela está na região sudeste, se o rio no qual ela está instalado é o principal, é o mais importante do Nordeste? É porque esse rio nasce no sudeste. E essa usina hidrelétrica está próximo da cabeceira, ou seja, próximo de onde o rio nasce. Então, ela está ainda dentro da região sudeste. Mais especificamente, em Minas Gerais. Esse rio nasce na Serra da Canastra, lá em Minas Gerais. E o nome desse rio, se eu falei o mais importante do Nordeste, então o aluno não pode ter dúvida. É o São Francisco, ok? Então, o Rio São Francisco é o que recebe a usina hidrelétrica Três Marias. Essa é muito fácil. O que eu quero destacar com essa questão, chamar a atenção ao aluno que vai prestar ESA, é o modo como a banca formula questões relacionadas à hidrografia. Percebam aí, a represa, a hidrelétrica tal, tem que saber. Houve outras questões mais para frente, tem na apostila de vocês podem conferir depois, o pessoal do pré-militar, que a banca pede onde é que fica a usina hidrelétrica de Tucuruí. Então, perceba que a banca ela tem esse costume de fazer com que o aluno grave onde está cada usina hidrelétrica de importância no país. Então, pode ser que seja cobrado Paulo Afonso, a de Belo Monte, a do Xingó, em qual bacia hidrográfica está essa bendita, essa bagaça dessa usina hidrelétrica, e o aluno tem que saber. O aluno do Enem nem dá importância para isso, porque isso não tem nada a ver com o estudo que ele tem que direcionar para enfrentar a banca do Enem. Agora, o aluno da ESA tem que memorizar, tem que saber memorizar. De preferência, que ele escreva aí num papelzinho aí, para todo dia estar olhando. Então, peça para alguém ficar todo dia fazendo essa pergunta para ele. Todo dia aqui, faz uma fichinha lá com perguntas que tem que ser feitas todos os dias. Aí entrega lá para um irmão, lá para a irmã, o Tremelique que tem cheio de irmão, tem uns 10 irmãos, pode dar uma ficha para cada irmão e pedir para todo dia fazer uma pergunta diferente. Me pergunta você aí, qual é a ficha que está contigo aí? Ao garotinho lá, garotinha, um dos 10 irmãos do Tremelique, vai dizer, qual é o nome da usina hidrelétrica que fica lá no Rio Madeira, lá na região amazônica? Tem que saber. Balbina, usina hidrelétrica de Balbina. Qual é o nome do rio que fica lá na fronteira entre Brasil e Paraguai, da bacia do Rio Paraná? Iguaçu. Tem que saber que é a usina hidrelétrica do Iguaçu. Tem que saber, senão pode acabar perdendo questão na banca. Questão número 9. É totalmente brasileira a bacia hidrográfica do Rio? Outra questão também, perceba como é que a banca sempre trata dessas questões aí. Pode perguntar qual é a usina hidrelétrica que tem a maior vazão. Qual é a que tem a maior vazão? O que é a maior vazão? É aquela que derrama no mar a maior quantidade, o maior volume de água, que a gente conta em metros cúbicos,
por unidade de tempo, que são segundos, ou então pode ser por horas. Quem tem a maior vazão, se a pergunta fosse essa, qual é a bacia hidrográfica que tem a maior vazão? O aluno sabe, é a bacia amazônica. Né? Se pergunta qual é aquela que tem a maior produção de energia, o aluno sabe também, é a bacia do Paraná. A pergunta aqui não é essa, a pergunta é qual é a maior bacia totalmente brasileira. Tem que saber também. E aí pode ser que essa é uma questão controversa. Né? O Tremelick, que já está com a gente aí no curso há 10 anos, ele sabe que essa questão é controversa, que pode ser tanto São Francisco como também pode ser a bacia Tocantins-Araguaia. Né? Depende do autor. Para essa questão não ficar controversa, o que a banca fez? Nem mencionou Tocantins-Araguaia, colocou só São Francisco aí. Então, perfeito. Marcou São Francisco, fechou a questão. Professor, só uma pergunta. Voltada a essa parte de hidrografia do Brasil, qual é o melhor autor? Melhor que a banca... Qual é o melhor autor? Não tem melhor autor, porque a banca se utiliza de 3 autores. Ai, caraca. Então você não tem melhor autor. Mas o que acontece? A vantagem, eu sempre digo, eu sou muito sincero com relação... Claro que, óbvio, né? Desconfiem sempre da pessoa que diz que é muito sincera. Mas eu estou dizendo que eu sou muito sincero no quesito, né, do estudo, do modo como o professor pode ser necessário para ajudar os alunos. Se o aluno for muito bom, ele dispensa o professor, ele dispensa o curso, ele não precisa. Se ele for muito bom, mas ser muito bom significa ter uma excelente base. É um aluno que já foi desde cedo programado para estudar e para enfrentar as maiores bancas e entrar nas melhores universidades. Né? Não é a nossa realidade. Né? Todos nós temos uma base de então a gente tem que fazer o quê? Tem que procurar nos cursinhos, né, uma forma de suprir essa carência que a gente tem para conseguir encarar uma banca aí de médio porte, ou então até mesmo uma das mais difíceis, né, e contar com o fator sorte também para passar. Mas qual é, então, a vantagem que um aluno tem no cursinho? É que lá no cursinho ele vai se deparar com professores que já leram todos os principais livros usados pelas bancas. Quais são os principais autores usados pelas bancas? Em geografia, nós temos o James e Mendes, é um livro só. James e Mendes, os caras já lançaram aí, já tem umas 20 edições dos livros do livro de geografia deles. Demétrio Magnoli, Eustáquio de Sene e Lígia. Esse aí que eu ia perguntar para o senhor, professor. Demétrio Magnoli. Demétrio? Pois então, aí, olha só, para tu, Tremelick, encarar uma banca como a ESA, né, e conseguir não cair em nenhuma pegadinha deles, ou seja, você pegar uma questão que trate de hidrografia, mas pelo livro que você estudou não tinha aquela abordagem, para você não ficar à deriva, pensando, caraca, será que eu esqueci, cara? Por que não lembro? Será que eu estudei isso? Para você não ficar nessa canoa furada, então, o Eustáquio de Sene, Demétrio de Terra, 4 livros. Pô, mas 4 livros só de geografia. Aí depois tem a bibliografia de história, depois da bibliografia de português. Não tem como, cara. Se tu não tiver uma boa base, se tu não for um bom aluno há anos, desde do comecinho, não tem como. Os professores, quando tratam de uma disciplina, eles já leram todos esses livros aí. Aliás, nossas aulas são feitas em cima desses livros. Então, onde o livro tem uma base? Para mim, tem. Eu acho que deve ser alguém que está com o microfone ligado, né? Era o Ellison, ele desligou agora. Não. Tava ligado? Não, sim, tava ligado na hora que eu conversei com o professor, mas quando ele tava falando, eu fiquei em silêncio e de vez em quando o volume tava ficando muito baixo. Nada, perfeito. Mas é isso aí, esse ponto é importante. Né? Fez a pergunta lá, desativou, aí para não ficar criando esses ruídos. Mas aí, voltando, a pergunta do Tremelick, né? Essa é a importância, né, de você, quando eu preparo as minhas aulas, não é que eu saiba tudo de geografia, muito pelo contrário, tem muita coisa que eu não sei. Né? Mas aí, quando eu preparo as minhas aulas, eu vou, por exemplo, tratar agora sobre hidrografia. O modo como o Demétrio Magnoli trata no livro dele o tema hidrografia é muito pobre, é muito resumido.
Mas aí, se eu pego o livro do James Imens, já é muito mais rico. Porém, não tem todos os detalhes que o Demetrio Magnoli, mesmo na sua pobreza, aborda. Então, por exemplo, o livro do James Imens fala para mim o percentual de vazão de cada bacia hidrográfica. A bacia do São Francisco cobre ali, né, aproximadamente 49% do território brasileiro. Ela deságua no mar, em termos de vazão total, que todos os rios do Brasil jogam no mar, ela deságua ali mais de 40% de toda a água que o Brasil possui. Né? Então, se eu quiser pegar esses detalhes técnicos, eu consigo no James Imens. Mas no Demetrio Magnoli, eu consigo pegar os aspectos mais socioeconômicos. Por exemplo, os impactos que isso causa nas sociedades locais e todo o resto. então, eu preciso ler os dois livros. Né? Preciso também consultar a Lígia Terra para poder fazer uma aula mais completa, para poder abordar realmente aquilo que importa. Certo? Então, se você quiser um livro para você ler, mesmo por fora, o que é recomendadíssimo, eu recomendo muito o Demetrio Magnoli, porque, particularmente, eu conheço, de ver vários vídeos na internet, ele é um autor bem completo, ele é muito inteligente, é um grande intelectual brasileiro, né? E o livro é muito bom. Mas não cria a ilusão de que, lendo Demetrio Magnoli, você vai saber de tudo que a banca pode cobrar. Você precisaria ler outros autores também. Claro que você, não tenha tempo para isso, né? Porque você é um rapaz muito ocupado, né? Claro que eu estou tirando um sarro com a tua cara, Tremelique. Agora a gente vai voltar lá para a tela novamente. Calma aí. Aqui é demorada a situação. Pode falar, Lucas. Tava com dúvida. Qual a resposta? 8. O Lucas, tu tem um processador meio lento, né, Lucas? Depois, né, cara, que passa assim um tempão, né, a resposta, e depois de um tempão, aí tu aparece, o Lucas, rapaz, aparece para participar. Pô, aquela lá da número 1, professor, não peguei, não. Tô tirando um sarro contigo também, Lucas, fica tímido não, cara. A 8, né? Lucas? Pensei que tu tinha ficado comovido, cara. Lucas, a questão 8. A questão 8, a resposta é São Francisco, ok? São Francisco. Lucas, tem que se ligar. Se você for prestar ESA, eu não sei, não te conheço, mas se você for prestar a banca ESA, tem que se ligar, porque o São Francisco, ele tem várias usinas hidrelétricas, né? Não é só Três Marias, não. Tem Paulo Afonso 1, 2, 3 e 4, tem a Xingó, tem a Sobradinho. Então, tem muita usina hidrelétrica, de tal modo que não cabe mais fazer nenhum grande projeto hidrelétrico na bacia do São Francisco. Já está no talo, no limite. Ok? Então, uma vez fechando aqui, deixa eu ver, eu acho que eu parei na questão, eu não lembro, 9, na questão 9. Voltando, então, para a questão 10 agora. A bacia hidrográfica brasileira, com maior possibilidade de navegação, muito fácil. Essa questão da UFRJ, hein? É a bacia amazônica, porque é o maior rio navegável do país, ok? É o que fica na bacia amazônica. A questão 11. Assinale a região hidrográfica mais populosa e a que se compõe de pequenas bacias hidrográficas, como a do Rio Paraíba do Sul e a do Rio Doce. O aluno, que ele é atento, ele acompanha os noticiários, né, dedica um espaço do dia para poder se atualizar, ele sabe que essa bacia do Rio Doce, essa pequena bacia do Rio Doce, ela foi contaminada pelos rejeitos da mineradora de ferro Mariana, lá em Mariana, né, que pertence a uma subsidiária da Vale. Então, ele sabe que essa questão ela está se referindo a uma bacia hidrográfica que fica aqui na região sudeste. Só que a bacia hidrográfica da região sudeste é uma bacia atlântica, porque além das principais bacias hidrográficas que a gente tem pelo Brasil, que são as maiores, nós temos as menores, que são aquelas que vão ali em volta, circundando o litoral. Essas bacias são chamadas de Atlântico, bacia do Atlântico. Então, nós temos a bacia Atlântico lá do Nordeste, as duas, e temos aqui do Sul, Sudeste e Leste. Como eu acabei falando, a bacia do Rio Doce, uma pequena bacia do Rio Doce, ela fica na bacia do Atlântico Sudeste. Se você achou aí, deixa eu ver onde é que a gente encontra ela. A gente tem a bacia do Atlântico Sudeste sendo citada na alternativa D. Alternativa D. Então, só pode ser a tua resposta, a alternativa D. Olha o que está. Vou reler novamente a questão. Assinale a região hidrográfica mais populosa. Qual é a mais populosa? É óbvio, a bacia do Paraná, que pega ali um
pedação de São Paulo, pega o estado do Paraná, pega toda a região sul do Brasil praticamente, certo? Então, a alternativa D é a tua resposta na questão 11. E assim a gente volta agora de novo para as questões no modo como o Enem é cobrada, os temas sobre hidrografia. A primeira aí, ó, o aquífero Guarani se estende por 1,2 milhão de quilômetros quadrados e é um dos maiores reservatórios de águas subterrâneas do mundo. O aquífero é como uma esponja gigante de arenito, uma rocha porosa e absorvente, quase totalmente confinada sob centenas de metros de rochas impermeáveis. Ele é recarregado nas áreas em que o arenito aflora a superfície, absorvendo água da chuva. Uma pesquisa realizada em 2002 pela Embrapa apontou 5 pontos de contaminação do aquífero por agrotóxico, conforme a figura. Então, notem novamente aquilo que eu falei, não pode ler de modo desatento, tem que fazer uma leitura atenta, nem que você diminua um pouco a velocidade, mas leia de forma atenta. Já pegamos a ideia, fala da imensidão do aquífero Guarani, fala do modo como ele capta água, que é uma espécie de o arenito do qual é feito, uma rocha porosa, o modo como, em vários pontos, a água é captada, né, e fala sobre a questão aí das chuvas, né, que é importante para poder recarregar as águas do aquífero, e fala também de uma pesquisa da Embrapa, em 2002, que mostrou ali 5 pontos de contaminação por agrotóxico, que fica muito próximo das áreas de recarga, onde a água da chuva entra, e é onde justamente ali o solo está contaminado com agrotóxico, ou muito próximo. Pegando a ideia, a gente avança. Olha o enunciado. Considerando as consequências socioambientais e respeitando as necessidades econômicas, então tu já sabe, ó, respeitando as necessidades econômicas. Não adianta mandar o cara parar de plantar, para de usar agrotóxico aí, para de plantar aí, tira o cara da... Não adianta, não é o modo como a questão trata as soluções, né? Tem que respeitar sempre os direitos humanos. Na tua alternativa, na tua resposta, tem que ter ali o respeito aos direitos humanos embutido, implicado, implícito. Então, aí, voltando, ó, respeitando as necessidades econômicas, pode-se afirmar que, diante do problema apresentado, políticas públicas adequadas deveriam, alternativa A, proibir o uso das águas do aquífero para irrigação. Não pode, não tem como. Se você proíbe o uso da água do aquífero, para muitas regiões é a única água disponível, você acaba o quê? Desrespeitando as necessidades econômicas. É o ganha-pão de várias famílias, certo? Então, não pode ser a alternativa A. B, impedir a atividade agrícola em toda a região do aquífero. Mais uma vez, você não tem como impedir a atividade agrícola. É importante para a economia. Para essa atividade agrícola nessa região aí, ó, que é uma das maiores produtoras do Brasil, a região Centro-Sul, você então está condenando um dos principais produtos de exportação do Brasil. O Brasil ainda é um país muito agroexportador, que exporta muito produtos agrícolas. Questão C, impermeabilizar as áreas onde o arenito aflora. Pô, se eu impermeabilizar o arenito, a área onde o arenito aflora, eu também vou estar impedindo a recarga do aquífero. Então, não posso. Olha a D está na continuação da C, né? Eu acabei não dando enter aí. Construir novos reservatórios para a captação da água na região. Então, a questão é a seguinte, como é que eu posso construir novos reservatórios se eu tenho ali, nessa região, em várias partes, em vários pedaços dessa região, a dependência quase que exclusiva do aquífero. Ou seja, eu não tenho outra forma de fazer aparecer uma nascente do nada ali para abastecer essas pessoas, certo? Então, não tem essa solução como viável. Logo, me sobrou a última, que está aí como D, mas, na verdade, deveria ser a alternativa E. Controlar a atividade agrícola e agroindustrial nas áreas de recarga. É basicamente isso, é a fiscalização, né? É fazer com que o produtor respeite as normas protocolares de conservação do recurso, que é um bem de todos, ou seja, as águas do país. E a questão 12 do Enem, ela justamente aborda isso, ela traz uma lei, a Lei das Águas. Olha aí, ó, o artigo 1º da Lei Federal número 9.433, de 1997, Lei das Águas, estabelece, entre outros, os seguintes fundamentos. Vamos lá para os fundamentos. 1. A água é um bem de domínio público. Perfeito. 2. A água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico. Sabemos disso, que é um
um produto, a água é um produto de valor econômico, também é limitado. 3. Em situações de escassez, os usos prioritários dos recursos hídricos são o consumo humano e a dessedentação de animais. Esse ponto é muito importante, hein? Quando a gente está num período de falta d'água generalizada, então, quais são as prioridades? O consumo humano e também dos animais. Ou seja, não tem agricultura. Aí sim, a agricultura vira a bola da vez. Vai ter que parar de produzir, vai ter que parar de plantar, ou reduzir, encontrar um meio termo aí. Porque a prioridade, quando se trata de escassez, é abastecimento de pessoas e também para os animais. E a 5, a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas, certo? Aí faltou para a gente as questões que eu já achei aqui na internet, né, que eu vou colocar aqui rapidamente, deixa eu só voltar aqui para a gente... Nada a ver que eu fiz aqui. Voltei aqui, pessoal. Estão me vendo, né? Vamos lá. Aí, as alternativas que eu tenho são as seguintes, ó. Alternativa A. Nessa situação, qual das medidas abaixo estaria de acordo com o artigo da Lei das Águas? Alternativa A. Manter a irrigação da lavoura, pois a água do rio pertence ao dono da fazenda. Comédia. Nem merece apreciação essa questão aqui, essa alternativa. Olha B. Interromper a irrigação da lavoura, para se garantir o abastecimento de água para consumo humano. Perfeito, perfeito. Essa é a situação, né? Essa é a situação. Se você continuar lendo das outras alternativas, vamos para C. Manter o fornecimento de água apenas para aqueles que pagam mais. Para por aqui, nem precisa terminar de ler. Olha D. Manter o fornecimento de água tanto para a lavoura quanto para o consumo humano, até o esgotamento do rio. Claro que não, isso desrespeita a Lei das Águas. E interromper o fornecimento de água para a lavoura e para o consumo humano, a fim de que a água seja transferida para outros rios. Balela, certo? Então é uma questão meio controversa, mas ela, em essência, é muito simples, né? É só você pegar, a resposta está na própria lei. Aliás, né, o Enem trabalha muito com essa dinâmica. A resposta, às vezes, está ali escondida no próprio texto, ou na própria figura, ou na própria lei que se pede para analisar, né? É a capacidade de interpretação, que mesmo em geografia, que mesmo em história, o Enem explora do aluno. Ok? Alguma pergunta aí, ou podemos fechar, então, essa parte de hidrografia? Tranquilo, então, né? Vamos, então, para a última parte. Agora, vamos falar sobre o clima. E agora o clima vai ficar pesado. Deixa eu só aqui... Voltando. Não, ainda tem mais uma aqui. Tem mais uma questão aqui. A 13. Professor? Diga. Então, como posso dizer isso? Qual é a resposta 10? Eu não entendi, Lucas. Qual é a resposta 10? Qual é a resposta da questão 12, né, que eu acabei de ler agora? Não, a 10. Por isso... Lucas, tu tem mais alguma... Lucas, deixa eu só te alertar, Lucas. A gente está agora na questão 13, Estou botando aí na tela, questão 13. Da 10 em diante, então você não conseguiu anotar, não é isso? Nossa, eu não consegui anotar a 10, para falar a verdade. Então perfeito. Na questão 10, deixa eu lembrar aqui, é a bacia amazônica, certo? A alternativa é. Obrigado. Voltando então para 13. Considere, pessoal, sempre lembrando, hein? Tem que ser chato para lembrar. Quando a gente vai fazer Enem, ou quando a gente vai fazer uma questão de vestibular, que segue o padrão do Enem, ou seja, com textos bem grandes, não adianta ficar com preguiça. Tem que desenvolver o prazer de ler, certo? Para que você faça uma leitura atenta, como se fosse saborear as palavras, para você ler de uma vez só, porque ficar lendo toda hora não dá certo, você perde tempo. Então vamos ler com calma para poder pegar logo a ideia de cara. 13. Considere que um rio nasça em uma fazenda, cuja única atividade produtiva seja a lavoura irrigada de milho, e que
companhia de águas do município em que se encontra a fazenda, colete água desse rio para abastecer a cidade. Considere ainda que durante uma estiagem, o volume de água do rio tenha chegado ao nível crítico, tornando-se insuficiente para garantir o consumo humano e a atividade agrícola mencionada. Se vocês lembrarem o que o cara planta na fazenda que a gente leu lá atrás, estão de parabéns, hein? Mas eu acho que todo mundo já esqueceu. Nessa situação, qual das medidas adotadas estaria de acordo... Ah, não! Poxa, eu fiz besteira aqui, ó. A questão 13, na verdade, é uma continuação da questão 12. Ela não é a questão 13, ela deveria ser a continuação. Então, a Adriele, que chamou a atenção... Isso que eu tinha falado. Pois é. Então, é isso aqui. Quando você termina de ler a número 5, né, o enunciado 4, em vez de você considerar a 13 como uma nova questão, ela, na verdade, é a continuação da questão 12. Então, a tua resposta aqui na 13, que é uma continuação da 12, deixa eu lembrar aqui, a alternativa... deixa eu ver. Manter a irrigação da lavoura, pois a água do rio pertence ao dono da fazenda. Não pertence ao dono da fazenda. B, interromper a irrigação da lavoura para garantir o abastecimento de água para... É isso aí, alternativa B, foi o que nós havíamos acertado naquela vez. A alternativa B é a tua resposta. Então, sim, fechamos a questão e agora a gente vai para a último ponto aqui, climas do Brasil. Agora, voltando para o modo como a ESA cobra. Os climas predominantes no sul são... Olha que pergunta, não tem como ser mais direto. Quais são os climas predominantes no Brasil? Né? Eu falei no sul, no Brasil. Quais são os climas predominantes no Brasil? Então, perceba que o Brasil tem muitos climas, mas ela quer aqueles climas que tomam o maior pedaço do Brasil. Se você olhar no mapa, você vai ver aquele pedação lá onde predomina o tipo de clima, esse tipo de clima. Perceba uma coisa, o clima que mais predomina no Brasil é um que, perceba, que toma a grande parte da floresta amazônica, porque a floresta amazônica sozinha toma quase a metade do Brasil, e nela predomina um tipo de clima. Então, óbvio, né, você tem que associar o clima que predomina no Brasil com o clima que predomina na floresta amazônica, já que ela sozinha pega quase metade do Brasil. E se a floresta amazônica é uma floresta equatorial, o clima é equatorial. Portanto, a tua resposta tem que ter equatorial. Assim você elimina a E, você elimina a D, e você elimina a A. A tua decisão, então, vai ficar entre a B e a C. Só que a gente sabe que o clima tropical ele tem várias vertentes. Você tem o tropical semiárido, como está destacando aí na questão C. Você tem o tropical típico, que é esse que está sendo destacado na questão B, que pode ser chamado só de tropical. Você tem o tropical de altitude, você tem o tropical litorâneo, certo? Só que o tropical litorâneo é só naquela faixa litorânea. O tropical de altitude é só ali naquela região dos mares de morro, né, na região sudeste, onde tem ali a Serra, o Petrópolis, Teresópolis, as partes mais altas de Belo Horizonte e tal. Então, é uma área bem restrita. E quando você fala do tropical semiárido, é só naquela região do Nordeste, ali no interior do Nordeste. Então, o que sobrou para você é o clima tropical que pega grande parte central do Brasil, o centro-oeste do Brasil. Certo? Então, a tua resposta aí é a alternativa D, equatorial e tropical. São os dois climas que predominam no Brasil. Ou seja, o Brasil é um país quente, porque esses dois climas são quentes. Agora, avançando para 15. O clima do litoral oriental do Nordeste litoral oriental. Por que litoral oriental? Porque nós temos o litoral norte, né? O Nordeste fica na quina do Brasil. Então, se ele fica na quina, naquela dobrinha, naquela curva, você tem o litoral do norte, do Nordeste, a faixa norte do Nordeste, você tem o litoral que fica oriental, né? O litoral do leste do Nordeste. Qual é o clima? Acabei de falar agora há pouco, o tropical litorâneo. Mas, Ricardo, não tem tropical litorâneo. Então, qual é o outro nome que se pode colocar no lugar de tropical litorâneo que lembra água, que lembra umidade, muita chuva, que é o que acontece no litoral? É o tropical úmido. Então, uma das maiores dificuldades que o aluno pode encontrar é justamente os sinônimos. Só para tropical úmido, nós temos tropical litorâneo e tropical atlântico. Né? Então, são outros dois nomes que poderiam estar aí utilizados pela banca, certo? Então, o aluno aí da ESA tem esse toque que eu tenho que dar para vocês sempre pegarem.
tem que pegar o máximo de termos técnicos possíveis, porque a questão pode ser muito, muito fácil, mas ela vai tentar te derrubar usando termos técnicos que você desconhece, usando sinônimos que você desconhece, ok? Então, a gente avança para 16. Estamos terminando aí, pessoal. Aguenta mais um pouco. A friagem consiste na queda brusca da temperatura na região amazônica. Sobre ela, pode-se afirmar que, lembrando ao aluno ESA, que há 2 anos atrás a banca cobrou sobre a friagem. Afirmativa 1. O relevo baixo de planície facilita a incursão de massas de ar frio que atinge a Amazônia. Pessoal, é verdade. Por mais que nós tenhamos na parte central do Brasil o Planalto brasileiro, tentem lembrar o seguinte, que no Brasil os planaltos são muito desgastados, principalmente os planaltos da região centro-oeste, são muito desgastados. Isso dá a massa de ar polar atlântica, essa que vai levando a frente fria lá da área polar da Antártida em direção à Amazônia, dá a ela a possibilidade de conseguir ir desviando e passando por esses espaços entre os planaltos. Se nós tivéssemos uma cadeia de montanha no meio do caminho, não tinha jeito. Essa massa de ar ia ascender para poder contornar a montanha e, no ato de ascender, ela se condensaria, certo? Promovendo ali uma queda de chuva. E, obviamente, ia chegar muito enfraquecida lá na região amazônica. Como o Brasil tem planaltos muito arrasados, são planaltos muito antigos, lembra que nós falamos no começo, né? É um relevo, é uma estrutura geológica muito antiga, portanto sofreu já muita erosão, então já está muito rebaixado. Isso permite a massa de ar avançar com relativo sucesso todo ano em direção à região amazônica. Então a afirmativa 1 está correta. Olha a afirmativa 2. A massa de ar responsável pela ocorrência da friagem é a tropical atlântica. Não, essa massa de ar vem lá da Antártida, portanto é a massa polar atlântida. E a 3, a friagem ocorre no inverno. É óbvio, né? Só poderia acontecer no inverno. Então você tem a afirmativa 1 e 2. Logo, a alternativa C. 17. As porções orientais do território brasileiro, em termos de clima, sofrem maior intervenção da massa de ar. Então, porções orientais. Quais são as porções orientais? Litoral. É só trocar o que está aí, porção oriental, por litoral, ou seja, a faixa mais próxima do litoral atlântico brasileiro. Qual é a maior intervenção, a massa de ar que mais interfere ali? Não pode ser, por exemplo, a tropical continental, né? Não pode, porque ela não atua no litoral, ela atua no interior, portanto, é na porção ocidental do Brasil e não na porção oriental. Também não pode ser a C, equatorial continental. Então você fica com 2 aí, a A e a D, né? Tropical atlântica ou equatorial atlântica. Só que a equatorial atlântica, depois se vocês quiserem consultar, vá lá na apostila, veja a figura que está lá mostrando como a equatorial atlântica, ela atua basicamente no litoral norte do Nordeste e uma porção do norte do país. Repetindo, faixa norte do Nordeste e parte norte do país. É onde atua a equatorial atlântica, porque ela fica muito lá para cima. Agora, a tropical atlântica, deixa eu ver, cadê a alternativa A? Tropical atlântica, ela pega basicamente todo o litoral. O litoral oriental do Nordeste, o litoral do Sudeste e o litoral da região Sul. Portanto, a tua resposta aí é a alternativa A. Por que eu decidi colocar essa questão da PUC, né, como se fosse uma espécie de dica de como o aluno tem que se preocupar com o modo como a banca ESA vai cobrar a questão? Porque eu falei lá no comecinho, a banca está mudando. E a banca está começando a alterar a sua forma de cobrar questões sobre o clima, está ficando mais ousada, está começando a cobrar mais sobre as dinâmicas da massa de ar e tal, o aluno tem que saber. E por que eu não coloquei, então, uma questão dessa daqui? Porque já está na apostila. A apostila já está muito atualizada, tem questões do ano passado lá da ESA. Né? Ficar repetindo as mesmas questões não ajuda o aluno a se preparar para a banca, porque ele memoriza a resposta daquela questão que ele já fez 5, 6 vezes. Ele não pensa na questão como um problema novo. Então, sempre pegar questões novas, que você não sabe a resposta, né, mas que se pareça, é muito mais produtivo do que você fazer 10 vezes uma única questão da banca, né, porque tu vai memorizar onde fica a resposta, mas você não vai se acostumar a resolver questões daquele tipo. Se acostumar a fazer questões daquele tipo, implica em pegar várias questões parecidas e devorar, uma atrás da outra, fazer várias e várias vezes.
E para a gente fechar agora, deixa eu ver, tem mais duas questões do Enem. Duas questões do Enem, né? Voltamos aqui. Diga. Eu acho que já tem uma noção do que eu vou acabar perguntando, né? Eu acho que eu já tenho uma noção também. Qual a letra? Qual o número? 15 e 16. A 17 eu já fiz. Certo. A 15 15, deixa eu lembrar. É tropical úmido. Na 15, o clima é o tropical úmido, alternativa A. E na 16, é a afirmativa 1 e 3. Portanto, a alternativa D. Alternativa D. Agora a gente vai lá fechar com o Enem. É uma questão bem grande, hein? Então, pessoal, tem mais um pouquinho de paciência. São duas questões, mas são questões bem grandonas. Então, vamos lá para analisar essa bagaça aqui. Vamos tentar vencer esse monstro. 18, então. Os seres humanos podem tolerar apenas certos intervalos de temperatura e umidade relativa. E nessas condições, outras variáveis, como os efeitos do sol e do vento, são necessários para produzir condições confortáveis, nas quais as pessoas podem viver e trabalhar. O gráfico mostra esses intervalos e a tabela temperaturas e umidades relativas do ar de 2 cidades, registradas em 3 meses do ano. Então, não tem para onde correr. A gente vai ter que analisar essa tabela e ali o gráfico também. Não tem para onde correr. Só que, percebam, eu não preciso analisar primeiro a tabela e depois o gráfico. Eu preciso logo partir para as questões, porque você tem que se lembrar, tu está fazendo uma banca do Enem. Não é para tu parar e ficar paquerando a tabela. É para tu resolver a questão e partir para outra, porque o relógio está correndo. Então, tu vem logo no enunciado. Vou até pular aqui, botar aqui para a gente nem olhar para a tabela agora. Com base nessas informações, pode-se afirmar que condições ideais são observadas em... Agora sim. Agora eu tenho que saber, de acordo, né, com as informações lá da tabela e tal, qual é a afirmativa que se enquadra. Mas, para isso, eu preciso primeiro saber o que a alternativa está dizendo. Então, vamos começar pela alternativa A. Curitiba com vento em março e Campo Grande em outubro. O que é isso, Ricardo? Está dizendo que as condições ideais. Curitiba com vento em março tem as condições ideais para trabalho e convívio das pessoas. E Campo Grande em outubro. Ou seja, não precisa de vento nem nada. É em outubro. Em outubro a gente encontra as condições ideais em Campo Grande. Agora, com essas informações, eu posso voltar lá para analisar a tabela e o gráfico. Então, vamos lá entender qual é a situação. Estou alinhando aqui. Falou de Curitiba, né? Olha lá na alternativa A. Curitiba com vento em março. Então, eu tenho aqui no meu gráfico, eu não sei se vocês estão vendo aí que eu estou dando um zoom na tela. Eu estou dando um zoom para fechar aqui na tabela, no gráfico lá em cima. Está dizendo aqui, lá na parte de cima da tabela, ideal com vento, né? Você tem ali uma linha vermelha formando uma espécie de retângulo irregular, que é dividido em 3 partes. A parte de cima desse retângulo está dizendo assim, ideal com vento. O que tu tem que fazer? Tu tem que ligar a coluna vertical, que marca a temperatura, com a coluna horizontal, que marca a umidade relativa. Então, está dizendo que Curitiba com vento em março, ou seja, com vento, está lá na tabela, lá, no gráfico lá em cima, né? Ideal com vento, em março. Então, você vai ter que pegar lá em março, vai ter que ir na tabela lá embaixo. Olha o que está dizendo na tabela lá embaixo. Não estou no gráfico em cima, estou na tabela lá embaixo. Encontra onde é que está Curitiba e encontra o mês de março, que é a primeira coluna, lá, primeira coluna. Março, olha a temperatura de Curitiba em março, 27 graus. Eu espero que vocês estejam conseguindo me acompanhar. Olha a umidade relativa, 72%. Então, essa é a condição de Curitiba em março. Vamos agora olhar na tabela, voltando lá para o gráfico, saindo da tabela e indo para o gráfico lá em cima. Se a gente encontra esse 27 graus de temperatura na faixa que está como ideal com vento. Vamos lá. Pegando aqui, na coluna, olha na coluna lá em cima, na coluna aqui, na coluna do gráfico lá em cima. Se você pegar ali a faixa entre 25 e 30 graus, pega lá, visualiza lá, onde está entre 25 e 30 graus. Imagine, então, uma linha bem no meio aí, entre 25 e 30, e vai com essa linha avançando para dentro do gráfico até você encontrar
a linha que representaria 72% de umidade relativa. Então, ó, vê lá embaixo, na parte de baixo do gráfico, onde tem ali 70. Vamos nos concentrar em 70. Pega essa linha que está sobre 70 e cruza com aquela outra que a gente falou que está entre 30 e 25, que na verdade não existe, né? Você tem que imaginar. Perceba como essas linhas elas se encontram dentro dessa faixa que está considerada ideal com vento, né? Ideal com vento, certo? Se você está realmente fazendo isso que eu estou dizendo, acompanhando, né, ligando aí, você está percebendo que nessa faixa que está ideal com vento, você tem o encontro da temperatura de Curitiba de 25, 27 graus em março com uma umidade relativa de 72%. Então, a primeira parte da alternativa A, vou aqui fechar o zoom, não sei se está acontecendo isso para vocês aí, fechando o zoom aqui. Ó, alternativa A, Curitiba com vento em março. Sim, realmente, é o ideal. E Campo Grande em outubro. Agora, Campo Grande em outubro está dizendo que é o ideal. Nem com vento, nem com sol. É o ideal. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá em Campo Grande, na tabela. Olha o que está dizendo. A temperatura de 25 graus, umidade relativa de 82%. Vou fazer a mesma coisa na tabela. Vou lá naquela faixa de 25 graus. Agora tem uma linha. Agora perceba como a linha ela existe em 25 graus, fica até mais fácil. Eu vou cruzar essa linha com 82%. Pensa em 80%. 80% de umidade relativa. É 80%? 82%. Está fora. Está ali fora. Então, ó, cruza ali com esse 82%. E o que eu acharia ali? Eu acharia algo que está fora desse espectro ali, dessa faixa de temperaturas ideais. Porém, por mais que esteja fora, está dentro da faixa, né, onde a gente pode fazer o... Imagina essa faixa ideal, estenda ela até o limite, aos dois extremos ali do gráfico. Você conseguiria encontrar aí, no caso, né, esse 82 com o 25, né, dentro dessa faixa que corresponde ao ideal. Não sei se vocês conseguiram visualizar isso. Mas a ideia aqui é basicamente fazer essa união. Se você tentar resolver as outras, olha B, ó, Campo Grande com vento em março. Vai ter que fazer a mesma coisa, vai ter que pegar Campo Grande com vento. Ó, pega Campo Grande em março, deixa eu me localizar aqui. Me localizei, ainda está na primeira coluna, em março. Em março ele tem Campo Grande, 25 de temperatura, 82 de umidade relativa. Está dizendo com vento, ó, ainda está fora, né? Está fora, não é com vento. Estaria na altura do ideal e não na altura lá em cima de com vento, certo? Então não poderia ser a B. Olha C, Curitiba em outubro, tem que olhar novamente no gráfico ali, Curitiba em outubro. Lá no finalzinho da tabela, ó, em outubro, Curitiba está com, deixa eu ver, 18 graus de temperatura, 75 de umidade relativa. Está dizendo que Curitiba seria o ideal. O ideal com vento, né? O ideal com vento. É o ideal com vento? Não, ideal sem vento. 18,75. Pega lá Curitiba, liga lá, 18,75. Pegou a temperatura 18, perceba que está lá embaixo e pega 75, que está quase no final, quase fora lá da faixa, do retângulo. É o ideal com sol, está dentro da faixa do ideal com sol. Né? Então, a gente não tem isso no papel para poder usar o lápis e cruzar. Estamos tendo que fazer isso com um lance de vista, então fica muito complicado, mas a gente chega lá, estamos chegando a D. A D, Campo Grande com vento em março, vai ter que ir de novo em Campo Grande e tem que ir no mês de março, 25,82, está dizendo com vento. Ó, perceba que está fora lá do gráfico, né? Está fora do retângulo, 25,82. Então, você finalmente chegou na última questão. Curitiba em maio. Vamos ver Curitiba em maio, que é a coluna do meio. Tá, 19 graus de temperatura, 80% de umidade. Curitiba em maio, 19, 80. Pega lá a faixa de 19. Pensa logo na faixa de 20. Pensa na faixa de 20. Liga essa faixa de 20 cruzando com 80. Perceba que essa daí bateu certinho, porque se você analisar bem,
tentar dar um zoom. Olha como é que a faixa, olha como é que essa linha, ela pega aqui um pouco abaixo da linha que corresponde a 20. Portanto, ela está na faixa do 19. Não sei se vocês conseguiram ver, porque eu dei um zoom máximo aqui, até distorceu a imagem, mas a ideia é essa, né? Então, nós temos aqui uma possível candidata à resposta correta. É só achar agora o último pedacinho. Ó. Campo Grande em outubro. Vamos ver Campo Grande em outubro. Ó. Campo Grande em outubro. 58, pensa ali, pensa em 60, certo? E está dizendo ali que é o ideal. Sim, é o ideal, certo? Então, depois de tanto trabalho, a gente conseguiu fechar com uma questão correta, a alternativa é. E é óbvio, né, que a banca vai querer que você perca o máximo de tempo. Então, a resposta tinha que estar lá na alternativa é. Então, qual é a dica que eu deixo aqui, que eu aprendi com vocês, depois de sofrer para resolver essa questão? Claro, dado essa situação aqui de tentar resolver, né, no olhômetro, quando vocês pegarem questões trabalhosas como essa daqui, vão logo na última alternativa. Porque, possivelmente, a banca está querendo fazer você perder tempo e ela, né, se você for um aluno malandro, que já fez várias outras questões, você já malda mais ou menos qual é da questão e você vai logo para a última. Se a última tiver beleza, você já passa para a próxima, não perde tempo, porque a gente perdeu aqui uns 5 minutos, só tentando resolver essa bagaça. Vamos para a última questão. 19. A chuva é determinada, em grande parte, pela topografia e pelo padrão dos grandes movimentos atmosféricos ou meteorológicos. O gráfico mostra a precipitação anual média, linhas verticais, em relação à altitude, curvas em uma região em estudo. Então, não adianta também você ficar paquerando o gráfico, vai logo para o enunciado. Essa aqui vai ficar chata porque eu vou ter que ficar zigue-zagueando, mas vamos tentar resolver aí. Ó. De uma análise ambiental desta região, conclui-se que 1. Ventos oceânicos carregados de umidade depositam a maior parte desta umidade sob a forma de chuva nas encostas da serra voltada para o oceano. Eu já sei isso daqui sem precisar olhar no gráfico, mas mesmo assim eu vou olhar para saber se o gráfico me autoriza a responder isso como verdadeiro. Olha só, pessoal, observa bem, ó. Onde eu tenho aqui essas linhas, imagine como se fosse realmente o relevo, o desenho de um perfil de relevo. Então, você teria dois morrinhos, né? Um primeiro morrinho e depois ali uma depressão entre os dois morrinhos e lá atrás o outro morrão. Perceba como a coluna de chuva ela fica bem grandona quando chega na encosta do morrão. Notem as setas em branco. As setas em branco está mostrando o quê? A corrente de vento levando a umidade do mar. Então, perceba como a coluna que representa a quantidade de chuva, quantidade média de chuva, no período analisado, ela aumenta pra caramba nessa faixa aí da encosta. Então é perfeito, o gráfico ele se enquadra quase que perfeitamente num desenho de perfil de relevo, mostrando a quantidade de chuva daquela região ali. Então a 1 é verdadeira, pega aí, gravando que a 1 é verdadeira. Vamos para a segunda. Como resultado da maior precipitação nas encostas da serra, surge uma região de possível desertificação do outro lado dessa serra, ou seja, a umidade que o vento leva fica tão retido nessa vertente do morro voltado para o mar que a parte de trás corre o risco de sofrer com uma área de desertificação. É verdade? Bom, eu sei disso sem precisar olhar no gráfico. É verdade, porque grande parte da umidade fica toda retida nessa face voltada para o mar. Mas eu vou olhar novamente lá no gráfico. Estou olhando lá no gráfico. Olha lá, a parte de trás do morro, já no finzinho do gráfico, como realmente a coluna de chuva vai diminuindo. Certo? Então, o gráfico autoriza a dizer aquilo que eu já sei. Então, eu vou agora para a última afirmativa. Eu já sei que 1 e 2 é verdadeira. Eu posso, então, dizer que a B é... olha a alternativa B, que diz que 1 e 2 são verdadeiras. Eu sei que é uma potencial, mas eu preciso saber se a 3 é verdadeira para decidir entre a B e a alternativa E. Então, não tem jeito, vou ter que ler a número 3. Os animais e as plantas encontram melhores condições de vida sem períodos prolongados de seca nas áreas distantes 25 quilômetros e 100 quilômetros aproximadamente do oceano. Então, eu vou ter que ir lá de novo no gráfico e olhar nessa faixa, nessa quantidade de chuva que eu encontro, onde seria a marca ali de 25 quilômetros, distante do mar. Então, eu começo aqui no comecinho do gráfico, tem 0.
E quando você vai indo para a direita no gráfico, você encontra 50. Então, você sabe que 25 fica exatamente no meio, entre 0 e 50. Perceba que no meio, entre 0 e 50, tem uma coluna que se ergue mais do que as colunas do lado. Então, você tem bastante chuvas aí. Perfeito. A outra faixa, que é a questão disso, é de 100 quilômetros, né? 25 e 100 quilômetros de distância do mar. Olha na faixa de 100 quilômetros também, ó. Tem uma coluna gigantesca, que já representa, inclusive, o sopé do morrão, da montanha que a gente viu. Então, perfeita a questão, a número 3 aqui, a afirmativa número 3, está correto. Logo, a alternativa é a questão correta, certo? Fechamos aqui, deixa eu voltar para a tela aqui, deixa eu só fechar essa tela. Voltei para a tela, deixa eu só parar aqui a apresentação. Pronto, voltei. Pessoal, essa é a ideia, né? O que eu quis que vocês observassem ali é justamente o modo como as questões, as bancas que vocês pretendem enfrentar, lidam com cada tema que a gente trabalhou em aula. O que a gente percebeu? A gente percebeu que quando você falou de hidrografia, o Enem não quer que você grave o nome das bacias e qual o tamanho dela e quanto de água ela joga no mar. Não, isso é... Se você quiser saber de hidrografia, o que você tem que saber para o Enem? Principalmente, os principais impactos que acometem os nossos corpos hídricos, os nossos mananciais. Quais são os riscos que o aquífero Guarani corre, né? Quais são os impactos que, provocados no solo, prejudicam os rios. Essas questões, o Enem cobra essa competência do aluno, a competência de você relacionar o modo como a sociedade se relaciona com o meio natural. Se você consegue pegar o conceito que a gente aprende de geografia e associar, que a gente também trabalha em geografia, né, com o modo como a sociedade impacta, positivo ou negativamente, com o modo como a sociedade depende, e eu tendo um olhar sistêmico para a natureza, ou seja, o que eu faço aqui que prejudica nos outros elementos da natureza, nos outros compartimentos da natureza. Se você souber disso, a tua chance de tirar a nota máxima no Enem, na disciplina de geografia, é muito grande, ok? Para essa, fica aquele recado, memorização, cara. Você precisa memorizar, aprenda a memorizar. Isso você tem que aprender e praticar no dia a dia. Não é passar uma semana inteira relaxando e depois voltar a pegar esporadicamente nos estudos. É treinar a memorização, fazer fichinha, anotar no computador ali. Toda vez que você iniciar, botar no celular para despertar, né? Com perguntas, né? Eu vou colocar aqui o celular para despertar daqui a 5 horas com essa pergunta aqui, ó. E aí você vai fazendo outras coisas, daqui a pouco o celular desperta, você pega e você se lembra de que você colocou aquela pergunta. E você responde aquela pergunta. E você faz isso a vida inteira, já que você é estudante, você está numa maratona. Imagine como um atleta, ele se prepara para encarar uma competição. É concentração máxima, né? O jogador de futebol não vai para casa, ele fica numa concentração. É alimentação regrada, é exercício direto, é sono regrado. Para fazer o quê? O melhor naquele dia. Vocês é a mesma coisa. A diferença é que vocês estão num ano inteiro, né? Se preparando, se regrando, se privando de uma série de coisas, desenvolvendo técnicas de estudo de memorização para poder encarar a banca, né? Lá no final do ano. Né? Que provavelmente para o pessoal do Enem vai ser só ano que vem. Né? Deixa só o governo decidir aí quem vai ser o novo diretor do MEC, para a gente saber a data fechada direitinho, mas provavelmente ano que vem, o que dá a vocês ali um prazo maior para continuar fazendo leituras, para continuar estudando, para trocar figurinha com os professores. Tô com uma dúvida aqui, me esclarece aqui. Não entendi dessa forma como você falou, não, Ricardo. Pô, fala de outro jeito, porque achei esse jeito aí muito complicado. E a gente vai trocando essa energia para conseguir, obviamente, atender você da melhor forma possível. Deixa eu só olhar aqui rapidamente. Eu estou olhando aqui as perguntas e, como sempre, o Lucas, né? São só as perguntas do Lucas. O Lucas é um figuraça. Bom, então é isso, gente. Espero que vocês tenham aí acompanhado, tenham entendido. A dona Chefa já pintou ali no pedaço. Dona Chefa, pode dar o seu amém. Se o pessoal não tiver perguntas, eu perguntei isso a ele. Você tem alguma dúvida?
Eu que agradeço. Muito bom, pessoal. Lucas, você é uma figura, hein? Se Lucas é uma figura, Tamires. Sim, sim, sim. Eu estou pegando no pé dele aqui, mas ele é realmente muito interessado, eu percebi. Obrigado, muito obrigado. Então aí, tchau, tchau. Encerrando, pessoal. Até semana que vem. Tchau.